A maior tragédia do cristianismo é uma igreja cheia de cristãos que não são discípulos de Jesus Cristo. Esse é o Café com Palavra e é sobre isso que nós vamos prosear agora. Em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 34, o evangelista descreve o cenário de um milagre. Uma multidão seguindo a Jesus Cristo. Jesus está com os 12 discípulos. A multidão chega a 10.000 pessoas. Depois de 3 dias, eles têm fome. Os discípulos querem que eles vão para casa. Jesus lhes desafia dizendo: vocês devem alimentar a multidão. O que eles têm? Nada. 5 pães, 2 peixes. Mas dirá um deles: o que é isso para tanta gente? Que bom que Jesus está ali. Jesus toma os 5 pães, dá graças, mas quando ele termina de orar, tudo o que ele tem são 5 pães. Assim, quando encerra a oração pelos 2 peixes, o que ele tem nas mãos ainda são 2 peixes. Jesus parte 5 pães, parte 2 peixes. Não são milhares de pães, não são milhares de peixes. Agora, o maior milagre não é a multiplicação, mas a lição que os discípulos irão aprender. Jesus os convida e, de repente, o texto não diz, cada um deles aparece com um cesto. Ali fica implícita a ideia de que os discípulos têm um cesto. Pode ser um cesto vazio, mas agora Jesus vai dar pedaços de pães e peixes em cada um dos cestos, e eles têm nas mãos cestos com pequenos peixes e pequenos pedaços de pães, e ainda não são milhares de pães, ainda não são milhares de peixes. A multiplicação não acontece quando Jesus ora, ela acontece quando os discípulos andam no meio da multidão, levando seus cestos vazios, com poucos pães e poucos peixes. Enquanto a multidão é uma consumidora de Deus, com as mãos estendidas, com fome, querendo mais um milagre, e Deus não negará milagre às multidões, os discípulos estão de pé, com o cesto na mão, olhando para a sua insuficiência, mas acreditando em quem lhes ordenou alimentar a multidão. Aqui está a grande comissão: ide, fazei discípulos de todas as nações. É necessário a mesma fé, a mesma crença, é necessário que a gente creia naquele que nos enviou, mesmo quando nossos cestos vazios, insuficientes, mostram que será impossível sermos a solução do problema. O milagre acontece quando a intervenção do céu se manifesta na operação humana. É assim que Jesus faz. Ele precisa de discípulos. O milagre não acontece porque há uma multidão em fome. Temos uma nação naturalmente evangélica e cristã, mas não vemos resultados desse cristianismo pós-moderno. Agora, os discípulos caminham entre os grupos de 50 e de 100, e enquanto eles servem, os pães se multiplicam, os peixes alimentam a multidão, o milagre acontece. Quando você tem o pão, você tem o esforço, o trabalho, a dedicação de quem plantou a semente, de quem regou a terra, de quem cultivou o campo, de quem colheu o trigo, de quem amassou a massa e preparou o pão, cozinhou o pão, e ele está ali. Agora, os peixes, nós não fazemos peixes. De alguma maneira,
Jesus quer mostrar que a intervenção de Deus é apenas uma parte do milagre. Os discípulos precisam de sua intencionalidade, de sua disponibilidade, de sua boa vontade, de seu caráter serviçal, de seu suor e de seu sangue. A intervenção do céu vem à terra, encontra homens de pé com cestos vazios nas mãos. São os discípulos e eles têm resposta para uma multidão. A resposta que a nossa geração precisa, a resposta que a nossa nação precisa, não está em um sistema político, em um sistema econômico, em medidas legislativas ou judiciárias. A resposta que a nossa nação precisa também não está em uma igreja cujo cristianismo é uma cultura de consumidores de Deus. Não. A resposta da nossa nação está numa igreja de discípulos, homens, mulheres, rapazes e moças, até mesmo crianças, cada um com seus cestinhos e com a intervenção da ordem divina e com a insuficiência do pouco que carregam em seus cestos, dons, habilidades, talentos, milagres vão acontecer. Discípulos que vão fazer discípulos, que vão fazer discípulos, que vão fazer discípulos. Esse cenário da multiplicação descrito por Marcos, descrito por João, também por Lucas, revela a lição do discipulado. Naquele momento, assentados na relva verde, não sabem de onde veio o milagre. Mas os discípulos sabem, porque eles pegaram cestos insuficientes e vazios com uma ordem divina. Essa ordem divina está à minha disposição e sua disposição. E eu preciso estar à disposição dela para dizer, sim, eu acredito, o pouco que eu tenho é o suficiente para obedecer à ordenança, à missão, à comissão e levar à minha nação, à minha geração, uma resposta que vem do céu. Naquele momento, a maior lição não será da multidão e nem o milagre será o ponto principal do texto. Se Jesus quisesse apenas dar pão à multidão, poderia replicar o milagre do maná, fazer uma oração, acontecer do nada, alimentar o povo, dispensá-los em paz, mandá-los para casa. Mas, quando aquela tarde termina, depois de 3 dias, acompanhado por mais de 10.000 pessoas, Jesus olha e à sua volta estão apenas 12 discípulos. O que se faz da multidão? Para onde vão os consumidores de pão? Aonde estarão no final do dia os que buscam apenas um milagre? Quando Jesus começa a discursar a sua verdade, o seu fundamento, e a dizer para eles, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, permanece em mim, e eu permaneço nele. O que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. O que tem parte comigo, eu o ressuscitarei no último dia. O texto de João irá dizer que não só a multidão, mas até mesmo alguns discípulos consideram que estas palavras são duras demais e eles vão embora. Alguns dias seguido por uma multidão, no final de uma tarde acompanhado apenas por 12 discípulos, Jesus olha para eles e diz, onde está todo o povo que comeu o pão, comeu o peixe e viu o milagre? Os discípulos dizem, Senhor, foram todos embora. Cadê os outros discípulos? Também foram embora. Mas até os outros discípulos foram embora? Sim, Senhor, porque o discurso que o Senhor pregou depois do milagre é duro demais para se ouvir. Jesus olha para eles e diz, e vocês? Não querem também ir com eles? Então, em um lampejo de graça, Pedro olha para Jesus em nome do colégio de discípulos, os 12, e diz, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. O que Jesus está ouvindo da boca de Pedro é, eu creio que tu és o Santo, o Filho de Deus, para todos os que foram embora. Tuas palavras são duras, para nós são espírito e vida. Esses são os discípulos. Cesto na mão, mesmo quando vazio,
mesmo quando insuficiente. Obediência, submissão, intencionalidade. O milagre, o resultado é um milagre. Multiplicação acontece quando Deus e nós nos unimos, nós em obediência a uma missão, a uma comissão, colocando todos os dons e habilidades que temos de pé. Os discípulos não estão assentados esperando o que vão comer, eles estão servindo à multidão. E por fim, quando eles voltam, Jesus pergunta: todo o povo comeu? Sim, Senhor, todo o povo comeu. Todo o povo está farto? Sim, Senhor, todos estão fartos. E agora, Jesus diz a eles: então recolham o que sobrou. E eles retornam com 12 cestos, um para cada um. Já não é a mesma porção da multidão que comeu alguns pedaços de pães e alguns pedaços de peixes. Os discípulos têm para si cestos cheios e transbordantes. A melhor porção é a dos discípulos. Eu e você estamos aprendendo que a porção dos discípulos, a princípio, parecia ser um cesto vazio, mas quando o cesto vazio cumpre uma missão de Deus na terra, ele retorna cheio. A melhor porção é a dos discípulos. Você e eu, discípulos de Jesus Cristo, experimentaremos a melhor porção da presença e do milagre de Deus nessa terra. Quando a noite chegar, no dia seguinte, todos que comeram pães e peixes voltarão a ter fome. É assim que a multidão frequenta templos, pequenos ou megatemplos, em toda a nossa comunidade nacional brasileira. Mas os discípulos, eles saberão com quem eles estão, porque eles atravessam noites após noites na companhia de Jesus, dias após dias na presença de Jesus, carregando seus cestos, seus dons, habilidades e talentos, sua boa vontade, disponibilidade, disposição e intencionalidade, sempre a serviço do Mestre. Que você e eu possamos encontrar nesta meditação, nesse texto, neste chamado, nesta missão, a posição que nos encontramos. Ou estamos assentados sobre a relva verde, pedindo pão e peixe com a multidão, ou estamos ao lado de Jesus, de pé, com o cesto na mão, levando pão e peixe, o milagre para a nossa nação. A multiplicação ainda não aconteceu, como Deus quer que aconteça. Que a próxima década seja para você e eu a década de fazer discípulos, pequenas, médias, grandes igrejas em nossa nação, vivam e experimentem esse milagre. E Deus abençoe você. Beijo no seu coração. Tchau.